Bom, estamos de volta aqui em 2026. Carteiros do Condado tendo a gratificante responsabilidade de ser um da comissão de frente de 2026 do Stock Pickers. Vai ser um ano cheio, esse restinho de ano que falta ainda vai ser difícil, né? Mas até antes da gente entrar no programa de hoje e explicar um pouquinho do que vai rolar, a gente deve falar aqui hoje, obviamente, das grandes tendências esperadas no ano de janeiro, ou seja, a gente tem uma probabilidade razoavelmente alta de errar absolutamente tudo, mas eu queria deixar um recado para vocês, que é o seguinte: a votação para a segunda edição da premiação Outliers InfoMoney está aberta, tá? Desde o dia 6 deste mês e vai até o dia 20 de janeiro. É conhecido como o Oscar das Assets. E esse evento ele tem uma responsabilidade importante de premiar, né, as gestoras e os investidores que se destacam no mercado. E o bacana é que você, tanto gestora, gestor de fundo ou investidor, pode participar disso, né, por meio dessa votação. São 16 categorias, tá, incluindo melhor gestora, melhor fundo de renda fixa, multimercado, ações, entre outras, né, e você pode definir quem vai subir no palco para pegar o prêmiozinho, tá? Então, a gente vai deixar o link da votação aqui na descrição do vídeo e também do podcast. E temos uma vinhetinha também, não é isso, Letícia? Então, roda a vinheta. Começou no dia 6 de janeiro a votação para a segunda edição da premiação Outliers InfoMoney, conhecida como o Oscar das Assets no Brasil. Até 20 de janeiro, gestoras e investidores poderão escolher os destaques do mercado de fundos de investimentos em 16 categorias, incluindo melhor gestora, melhor fundo de renda fixa, multimercado, ações, entre outras. A votação é dividida entre gestoras e o público investidor, que participa da escolha da melhor gestora na votação popular. Eu vou detalhar para você agora as duas possibilidades de votação. A categoria Melhor Gestora Voto Popular reconhece as gestoras de recursos através da seleção do público em geral. Lembrando que todas as gestoras de recursos listadas nessa categoria foram destacadas entre as mais de 1.000 gestoras de recursos presentes na indústria de fundos. Mas você deve estar se perguntando: quem escolheu as Outliers para serem votadas? Bom, foi um conselho curador que estabeleceu uma metodologia e critérios em diferentes segmentos para escolher o grupo de gestoras indicadas. Pode ficar tranquilo que são jurados reconhecidos pela atuação no mercado e até na Ambima e a BVCap. A seleção foi muito discutida entre os integrantes deste conselho, que analisou os resultados de uma metodologia validada por um conselho técnico e que avaliou critérios em diferentes segmentos para escolher o grupo de gestoras indicadas. Bom, e para as categorias Melhor Gestora de Recursos 2025, Melhor Gestora Alternativos e Melhor Gestora Internacional? Nestas, as vencedoras serão reconhecidas através de um voto único das gestoras de recursos na indústria de fundos. Reforço que todas as gestoras de recursos presentes no ranking de gestores de fundos de investimentos da Ambima, com base nos dados de novembro de 2025, têm direito a voto e, para votar, receberam um link parametrizado de voto único no e-mail institucional de contato. Por isso, se você é de uma gestora, é muito importante ficar de olho no e-mail. O link só poderá ser utilizado uma única vez e contabilizará o voto institucional da gestora. Caso sua gestora não tenha recebido o link de voto único, você pode solicitar a recuperação da chave neste e-mail que eu vou deixar aqui no vídeo: contato@outliersinfomoney.com.br. Antes de clicar no link, certifique-se de que o remetente é contato@outliersinfomoney.com.br. Importante, a votação termina no dia 20 de janeiro. Os vencedores serão anunciados em um evento exclusivo no dia 29 de janeiro, no Teatro B32, em São Paulo, reunindo as principais lideranças do mercado financeiro. E se você quer saber mais sobre o conselho curador do prêmio, a metodologia, detalhes do regulamento e quem está concorrendo em cada categoria, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Então, corre lá para não perder o prazo e já deixar o seu voto. E se é gestora, já sabe, fica de olho no e-mail institucional para não perder o link exclusivo de votação. O prêmio Outliers InfoMoney é o reconhecimento de quem faz o mercado. Muito bem, Davi Fontinelli. Primeiramente, como é que feliz ano novo para você. Não pode mais falar. Para nossa convidada, para todo mundo que está nos escutando. Qual é a data para acabar de falar feliz ano novo? Eu acho que até metade de janeiro é aceitável. E eu queria dizer que mais um ano de podcast. Sim. Né?
mais uma temporada de Você Carteiros fala do pra sua Condado. família, assim, no Natal você fala que você A é princípio podcast? não, a princípio não. Falo que eu sou youtuber, Ah, moleque, aprendeu rápido. que nem o Lucas Colasco. É isso. Muito bem, muito bem. E temos convidado, né? E como você falou, só um pontinho antes de Claro. apresentar a nossa convidada especial de hoje, a gente vai fazer o exercício hoje de pegar a bola de cristal Uhum, e falar sobre o que essa bola está nos mostrando. perfeito. Então vai ser um belo exercício, Muito bem. cheio de informações de mercado e dos gestores. Sim. Mas quem que temos aqui, Lucas Colasso? Então, Conosco? Você já falou com essa pessoa Então, eu vou deixar ela- neste programa. exatamente. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela esteve no Stock Picker já conosco, em vidas passadas. A galera gosta de usar esse termo, né, no mercado financeiro. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Priscila de Araújo, seja muito bem-vinda ao Stock Pickers novamente. Está no Carteiros do Condado. Se apresenta aí para a turma. Quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, muito obrigada por dividir essa mesa tão honrosa com vocês dois. Já estive aqui na função de gestora de portfólio, são 20 e poucos anos como portfólio manager nessa gestão, nessa vida. E agora, desde o final do ano passado, na XP, olhando um pouquinho mais, né, amplamente asset allocation, construção de portfólio, ajudando, né, seleção de gestores, ajudando no relacionamento, então olhando um pouquinho menos a cota do dia a dia e mais um horizonte mais de médio prazo. Assim, você acha que o fato de você ter essa passagem longa do outro lado do balcão, o quanto isso ajuda e atrapalha também? Porque eu acho que essa pergunta pouca gente faz, né? Como é que isso eventualmente atrapalha? Porque eu imagino que tem umas adaptações para serem feitas, né? Fazendo essas reflexões de ano novo aí, como é que você vê esse assunto? Acho que ajuda, né? Eu e o Davi, a gente tem trocado muito, né? Ajuda por entender literalmente na pele, né? O que o outro lado da mesa está sentindo e discutir dinâmicas e estruturas, né? E não só são mais de 2 décadas como portfólio manager, mas tendo empreendido, tendo gestora própria, tendo trabalhado em grandes instituições, então ajuda muito a entender a dinâmica da indústria. Esse é o lado bom. A dificuldade é não opinar, né, em questões específicas de portfólio e, né, no final a gente tem investimentos correndo na veia, mas eu acho que o lado bom é conseguir olhar toda essa informação e esse background e ajudar em construir tentar construir o que é o cenário e como alocar de uma forma, né? É mais alocação e menos trading e menos construção do portfólio no dia a dia. Então, acho que ajuda mais do que atrapalha. Perfeito, Pri, perfeito. Vai aparecer aqui muitas vezes, com certeza, Davi Fontinelli. Muito bom, muito bom. Já vamos pro primeiro. Sem mais delongas. Exatamente. O que é a ideia aqui? A gente trouxe os grandes temas que, inclusive, acho que todos eles estavam presentes ano passado e devem persistir pelas nossas crenças ao longo do ano. E o primeiro deles é o da corrida da inteligência artificial, que, inclusive, alguns gestores até afirmam que o mundo inteiro está pendente em um único fator de risco, que é o CAPEX feito, os investimentos feitos pelas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, e se isso não se materializar em termos de retornos, pode ter uma grande crise nesse sentido. Então, tem quem fale isso, mas o fato é que as empresas estão indo muito bem, estão gerando lucro, e uma gestora como a Quineia, eles colocam na carta deles, que eles abordam esse tema, eles falam o seguinte, né? Se antes buscávamos uma exposição aos beneficiários dos vultuosos investimentos, então, mas naquela linha de tese de eletrificação, né, que você não precisa achar o vencedor, você só investe em quem vai fornecer a infraestrutura para o vencedor, né? Como essas empresas de energia, data center, etc. Hoje estamos focados em empresas que devem gerar receitas e crescer base de clientes, como no caso da Google, ou em áreas onde claramente há gargalos e vantagem competitiva, como no caso da TSMC, a empresa de chips lá de Taiwan, que é um desses vencedores, né, que tem crescido, inclusive saiu o resultado acho que ontem, né, foi uma porrada que a empresa deu. Então eles colocam aqui no slide, né, até para quem não estiver vendo, né, só escutando, as áreas,
dos modelos de negócio, né? Então, as empresas de aplicações, de modelos, de infraestrutura na nuvem, os chips de software, design, manufatura, e as empresas como Google, Nvidia, próprio Amazon com a AWS, entre outras, né? A TSMC que a gente falou, que são alguns desses players que têm crescido lucro em função de todo esse movimento, né? Então, persistirá essa corrida, esse tema. Talvez cada gestor, alguns deles vão focar nesses nomes que a gente está falando aqui, outros vão focar nessas empresas da infraestrutura por trás desses nomes. E não sei, você que era um investidor de ações durante muito tempo, o que é risco que talvez os gestores deveriam estar mapeando, e provavelmente estão, mas ao longo de 2026, né, nesses próximos 12 meses, enfim. Acho que tem dois temas aí. Acho que tem um tema, o grande tema de se é bolha ou não é bolha, né? E aí muito tem se feito o paralelo do momento atual com a bolha de 2000, né? E eu adoro, assim, tem dois pontos acho que são muito válidos de comentar sobre a questão de se é bolha ou se não é bolha. O primeiro ponto é que, se a gente lembrar, em dezembro de 96, o Alan Greenspan criticou, a gente veio no movimento Nasdaq, né? A bolha de 2000, ela veio desde 95. Então, quando a gente falou, no final de 96, a gente teve 2 anos de o Nasdaq estava explodindo. E o Alan Greenspan, em dezembro de 96, falou que a gente estava vivendo um momento de exuberância irracional, em dezembro de 96. De dezembro de 96 até o estouro da bolha de 2000, o Nasdaq multiplicou por 4 depois disso. Então, a gente teve uma pernada muito grande, onde os ativos de tecnologia andaram muito depois disso. Então, acho que a comparação que se faz hoje é que talvez hoje a gente esteja mais próximo a esse momento de 96, final de 96, 97, do que próximo de 2000. Então, quando a gente olha o que está acontecendo, a gente está talvez no começo dessa aplicação de inteligência artificial. Mas o grande ponto é o que você trouxe, Davi. É a história, se você quer comprar quem está fazendo extração, quem vende a picareta, onde deste ciclo de inteligência artificial você quer estar. Então, acho que tecnologia não dá para não estar investindo em tecnologia, porque a gente está nesse ciclo ainda e a adoção ainda é muito preliminar no mundo como um todo, mas o grande desafio dos gestores nesse momento é aonde eu vou investir. Dentro da cadeia de tecnologia, aonde que eu vou investir, esse é o grande olhar. E olhando assim até para Google, quando a gente olha nesse gráfico, se você olhar entre as Mag 7, este ano, qual foi a empresa de tecnologia que mais andou? Né? Dentro das Mag 7 foi Google. Por que Google andou tanto em 2025 em comparação às demais? Porque todo mundo, se você lembrar dos gestores, provavelmente vocês discutiram isso aqui no Carteiros ao longo de 25 ou até 24, o grande short do mercado, todo mundo achava que Google ia morrer. Né? Justamente por conta da inteligência artificial. Exatamente. Todo mundo vai substituir o Google pelo ChatGPT. Ninguém mais vai pesquisar nada no Google e vai pesquisar no ChatGPT. E o lançamento do Gemini foi um grande divisor de águas para Google. E tudo que eles conseguiram implementar, né, incorporar dentro da ferramenta do Google foi o que fez essa virada de chave para Google, que foi o que fez performar. Então, é mais do que eu quero estar em tecnologia ou não, mas tem que fazer um olhar mais a fundo e ver aonde dessa cadeia você vai investir. Ô, Davi, só dando os meus 2 centavos aqui para complementar, que eu vi de trading lá, Google é consenso, quase todo mundo na praça gosta agora e tem como principal posição. As outras Big Techs, a turma estava mais under ou short, tá? Tô com visões mais pessimistas. E eu só tô escutando de China, cara. Só de tecnologia na China, índices de tecnologia na China. China Robotics também, teve uma feira agora importante que, enfim, foi feita, que anunciaram várias novidades de robótica na China. Daí os gestores vão visitar essas feiras e já saem comprando depois, né? Então acho que essa temática a turma está olhando muito para a China nesse momento, como um player importante para esses temas e correlatos, né? Enfim, robótica, etc. E Google aparecendo como, de fato, a queridinha. E para complementar também, Colosso, se você olhar nessa temática que a gente vai falar de emerging markets daqui a pouco, se você olhar dentro dos mercados emergentes, quem performou melhor em 25 foi Coreia. Por quê?
porque Coreia, dentro do índice, tem um componente de tecnologia muito importante. Então, esses países asiáticos todos estão se destacando nesse Por tema conta de disso. tecnologia. Perfeito. Inclusive, uma das pessoas que eu mais vi dar ênfase na questão de tecnologia da China foi o Rogério Xavier da SPX, né? Que em eventos ele já falou comentários como o fato de que a China é tão competitiva quanto os Estados Unidos em termos de tecnologia, mas empregando muito menos capital, né? Porque os Estados Unidos as empresas têm feito esses investimentos em O ciclo de magnitudes CAPEX é bem menor, sei lá, 10 vezes menor. enormes, né? Então, e a China tem se mostrado um cavalo relevante nesse mundo, né? Só o último comentário aqui da corrida da IA, a gente falou, né, da escolha do gestor de onde se posicionar. Uma outra maneira, que eu até escutei do Fabiano Rios da Absolute, é que essa escolha do vencedor é muito difícil, né? Se vai ser NVIDIA com a OpenAI, se vai ser o Google com o Gemini. Se você investe, ao invés disso, no Nasdaq, por exemplo, você vai ter... Tudo bem que você tem as 7 maiores ali, mas certamente alguma daquelas 7 vai se beneficiar em função disso. Então, você vai capturar, você pode perder por um lado, mas você pegaria de outro. Então, é um jogo mais safe, na opinião dele, em termos comparado ao stock picking puro, que é uma maneira dele, dos gestores, de qualquer investidor aqui, se expor a esse tema, né? Compra o ETF, o índice, enfim. Excelente ideia, Fabiano. Vou te dar uma dica. Dá uma olhada num ETF chamado TQQ, tá? Acho que é uma opção interessante. Ou NASI 11, né? Exato. Uma opção interessante. Agora, um outro tema tão importante quanto o da inteligência artificial, a parte de bolsa lá fora, foi o tema de commodities de maneira mais ampla do ano passado. E, especificamente, o tema do ouro, o tema precioso, Lucas Collazo. Exatamente. Porque esse é um ativo, é curioso, né? Porque os gestores não operam tanto o ouro. Alegam que não tem valor intrínseco, que não tem valuation, que é difícil de você juros, aquela coisa atribuir toda. valor, mas teve um conjunto de fatores no ambiente macro e geopolítico que a gente já abordou aqui, a questão do aumento de tensões geopolíticas, do endividamento dos governos, de uma busca por reserva de valor que não as treasuries, os títulos do governo americano, ou seja, alternativas que não estão dolarizadas. Tudo isso somada com o fato simples de que subiu e as pessoas compram porque está subindo o momentum, é esse gráfico aqui da tela de que o ouro, a demanda pelo ouro subiu e subiu bastante, né? Então, os bancos centrais, que é o gráfico da esquerda aqui do nosso slide, eles e não é do ano passado, já desde 23, 24, eles aumentaram a demanda pela commodity comparado aos últimos 10 anos, né? Então, teve esse aumento da demanda e os investidores, de maneira geral, também, né? Então, representado aqui nos ETFs, e isso, ao mesmo tempo, correlacionado com a queda do dólar, né, Pri, que você tinha falado hoje mais cedo, mas isso, para alguns gestores, foi um ganho importante ao longo do ano. De novo, não é muito comum o gestor ter uma posição relevante no ouro, mas tem alguns poucos gestores que operam commodities de maneira mais representativa, e ano passado esses gestores talvez tenha sido o mercado que mais contribuiu. O ouro deve ter subido, acho que foi 64%, algo assim. Uma alta bem expressiva, né? Ou seja, mais do que o S&P, Nasdaq, Bolsa Depois de ter subido do Brasil. 28 no ano anterior, né? Depois Então de ele ter vem isso, numa tendência, né? Seguindo essa linha de recomposição, né? De composição de reservas em ouro. E para esse ano, a gente continua vendo os gestores posicionados no ouro. Então, é um tema que, de novo, para quem quiser comprar lá Gold 11, Trend Ouro, qualquer um pode comprar também na física, né? E se expor uma parte ali a commodity. Isso também se refletiu na prata, né? Que é menos tradeada, mas que subiu 125% ano passado. Então a gente viu, né, um movimento bem forte de commodities metálicas como um todo. É importante você falar isso porque a WHG, eles trazem esse slide isso é o vídeo mensal deles, na WHG Views, e
trazem esse slide falando não só do ouro, mas das commodities de metais preciosos, né? Que é essa linha amarela do gráfico à direita, e não só o ouro, como a Pri comentou, prata, platina, paládio, esses metais todos subiram até mais do que o ouro, ou bem mais do que o ouro, incrivelmente, mas nessa mesma linha de busca por alternativas de valor e talvez até uma demanda que, no caso da prata, teve alguma coisa de limitações de oferta, mas que qualquer fluxo marginal, qualquer ponto percentual que os investidores busquem comprar a mais, é essa avalanche de recursos e o mundo inteiro fazendo isso. Então, resultou em toda essa alta que a gente fez no ano passado, e até a WHG coloca no slide, a maior alta desde 79, lá que tinha subido 127%, mas desde então, foi a alta de 65 do ouro, ano passado, foi a maior alta dos últimos 40 e tantos anos, né? Então, realmente... Eu vi uma frase maravilhosa que dizia que todo mundo achava que o Bitcoin ia ser o novo ouro, mas em 2025 o ouro foi o novo Bitcoin. Essa é boa, essa é boa. Tem a comparação do ouro digital, né? Do Bitcoin versus ouro digital, mas talvez exista essa competição, né? Quem estava comprando Bitcoin sai para comprar o ouro. Acho que, obviamente, aqui, né, a WG explica muito bem, né, a questão de oferta e demanda. A oferta é uma questão de subinvestimento nos últimos anos em relação a essa indústria. Então, investiu-se muito menos na indústria em extração, pois os retornos não eram atrativos. Um efetivo aumento da demanda. Acho que tem uma questão geopolítica. A gente começou, né, 26 já com uns tumultos, né? Irã, Venezuela, a questão de Groenlândia. Então, a gente tem uma correlação muito grande de questões, quando questões geopolíticas aquecem, todo mundo acaba indo para o ouro. E as outras questões de monetária, fugir do dólar, a prata em específico, e até mencionado, a WG menciona isso também nesse podcast, de que a prata tem uma questão específica, de que existem estudos na Ásia do desenvolvimento de uma nova bateria mais moderna e que essa bateria utilizaria prata. Então, por isso que eles falam em combinação de hedge monetário e industrial, podendo ser um insumo muito importante no futuro para a fabricação dessas baterias mais modernas. E fluxo, né, de institucional. E aqui, o fluxo, vale a pena comentar que quando a gente olha 25, a primeira metade do ano foi muito concentrada, né, em investidores institucionais, soberanos. E aí, à medida, né, a gente sabe, né, à medida que começa a subir, atrai a pessoa física. Então, a segunda metade do ano foi uma parte onde teve muita pessoa física também comprando ouro. Agora, só para exemplificar para quem tiver, para nossa audiência, o gestor, quando ele compra, quando ele quer se expor a esse tema, ele pode tanto comprar, digamos, o ETF, que vai ter exposição ao ouro, mas o que pode ser feito também, alguns gestores fizeram, você compra, na verdade, as mineradoras de ouro, que são as empresas cuja receita está atrelada ao valor do ouro e, naturalmente, tem uma correlação, né, com os movimentos do ouro, mas às vezes até um beta mais alto, né? Então, se o ouro anda, essas empresas andam bem mais, né? Então, se você quiser tomar mais risco, você pode comprar esses instrumentos que têm mais exposição aos movimentos direcionais do metal precioso, né? Então, isso é o que eu já vi os gestores fazendo também. Que é o caso da Vista, né? A Vista que a gente já comentou algumas vezes aqui no programa, mas é uma gestora que tem essa expertise de commodities, e se você olhar historicamente a atribuição de performance deles, o mercado de commodities é o que mais contribuiu. Então, um ano como o ano passado, talvez no Brasil foi o gestor que mais ganhou em pontos percentuais, né? Na cota do fundo, foi o fundo que mais ganhou na parte de commodities. E foi um mix tanto do ouro, que a gente comentou aqui, mas também do urânio, que é uma coisa até mais específica, mais nichada, mas que a gente tem visto mais gestores, ainda que com pezinho, coisa pequena, mas se expondo ao urânio também. Agora, o que a gente acabou não comentando, mas teve uma tese short, né, que foi a posição vendida no petróleo.
que é uma commodity que é super importante para você avaliar inflação no mundo, preço de energia e preço, na verdade, não só de muitas coisas que derivam do petróleo. E por essa questão geopolítica e por balanço de oferta e demanda, eles estão com a convicção elevada que o petróleo é o tal do lower for longer, né? Vai ficar num patamar de preço mais baixo por mais tempo. E com isso se deriva na tese que você pode vender a própria commodity, ou no caso deles, eles também estão vendidos na Petrobras, Que é o que você vender petróleo alavancado, né? Isso aí. que tem uma exposição relevante no petróleo, que tem uma questão até do próprio governo, né? A tal do prêmio da estatal, do desconto da estatal, e que, olhando o balanço da Petro hoje, tem algumas limitações na parte de dívida que eles veem bastante problemas iminentes, né? Então, foi uma tese que eles carregaram ao longo de 2025, né? Mas tudo isso somado deu nesses 13,5 de pontos percentuais no retorno do Vista Multiestratégia, que subiu 23 em 2025. E o que eu achei bem interessante da carta deles, a carta mensal, é essa frase, que eles falam que a gestão de recursos tornou-se simultaneamente mais complexa e mais dominada por fatores de ordem geopolítica, que a gente já falou bastante aqui ao longo dos últimos programas, e que o ambiente atual exige menos apego a modelos estatísticos e uma maior capacidade de navegar transições de regime, correlações instáveis e realocações globais de capital. O que isso quer dizer? Muitos gestores se baseiam no que eles têm de experiência, no que eles estudaram de relações de causa e efeito para os ativos do mercado, correlações passadas, ou seja, como que ativo A se comportou em relação ao ativo B, e você junta todo esse conhecimento e cria uma opinião em relação a o que vai acontecer com o ativo A ou ativo B. O tal do exercício de previsão de cenário macro e de preço de ativo. Só que isso hoje, com um mundo menos globalizado, mais tensões geopolíticas, mais instabilidades e movimentos agudos no mercado de commodities, que impacta a inflação, que impacta a política monetária, bancos centrais, no caso dos Estados Unidos, também pressionado. Tudo isso exige que você tenha talvez menos apego às regrinhas de bolso que funcionaram no passado. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Eu acho que tem uma outra questão também, até voltando no gancho que a Pri fez do Greenspan antes, a visão em 96 de um negócio que foi efetivamente ser realizado em 2000, né? Então, assim, você tá certo na hora errada, você pode acabar estando errado. Eu acho que o mercado... Aqui a gente fala muito de gestor brasileiro, né? O mercado de gestão no Brasil é um mercado que ele é muito pressionado por um cliente que é impaciente. Então, se você pegar o investidor pessoa física, que é sempre citado como impaciente, mas fazendo jus, o investidor institucional também é impaciente muitas vezes, porque o custo de oportunidade no Brasil está muito alto, então você não tem só a taxa Selic que está aqui, você tem uma NTNB que paga PCA mais 7 e pouco, você tem títulos de crédito, no caso a pessoa física, isentos, letras, fundos de infraestrutura que emulam letras que pagam 98% CDI, e você entregar, você ter um modelo de gestão onde você tenha teses estruturais que dependam de modelos puramente, além de não funcionar como escreveram bem aqui na vista, né? Às vezes também essa modalidade de investimento de mais longo prazo, eu sinto que está se tornando uma exceção à regra, está se tornando algo meio que exclusivo para quem tem um passivo muito alinhado, o que não é muito comum hoje em dia também, né? Então, enfim, acho que vale esse adendo também, porque isso está impactando diretamente os produtos financeiros que estão à disposição do investidor hoje. Se pegar casas que são realmente de longo prazo, fazendo essas teses mais longas e carregam, está cada vez mais difícil. Até quando eu jantei com o Stuberger, eu tive uma conversa dele com isso, né? Que é o perfil dele, né? Que é o perfil dele, e aí ele me falou sobre isso, né? De carregar menor as posições hoje no relativo com o que ele fazia no passado. A capacidade de tomar risco hoje ela é limitada porque o cliente não entende também, né? Eu acho que
tem isso, eu acho que eu vou completar com duas coisas, que eu acho que eu concordo 200% com você. Eu acho que a gente vive hoje um mundo mais desafiador e mais volátil do que no passado. Então, assim, qual era o grande edge, né? O grande diferencial de um gestor de recursos no passado, né? Sempre foi a pesquisa, né? Você ter mais informações do que teu concorrente. E isso dependia de sola de sapato, de olho no olho, né? Você ir no Banco Central, você ir para Brasília, você sentar na frente do CEO, do CFO da empresa. Então, as informações eram muito menos disseminadas no passado. Então, hoje, a gente tem com a tecnologia e com o mundo como a gente vive, uma disseminação de informações muito grandes e de forma muito rápida. Então, isso eu acho que mudou o mundo de investimentos. E o segundo é que a gente tem estratégias quant no mundo operando em cima dos mercados. Então, quando você pega, por exemplo, para o mundo de renda variável, para dar um exemplo, antes, sei lá, uma empresa divulgava um resultado negativo que surpreendia negativamente o mercado, essa ação caía 2%, 3%. Hoje, o que acontece é que ela abre caindo 5%, e aí você tem todas as estratégias quantitativas globais de trend following que mapeiam. Tem o cara sentado em Londres ou sentado na Índia, que ele mapeia a variação de preço, ele mapeia lá uma série de ativos, milhares de ativos no mundo, ele mapeia variação de preço e de volume, e ele entra, né, vendendo aquele ativo porque ele identifica que ele vai cair. E aquela queda que começa com 2%, cai 10%. Então, os movimentos, eles são muito mais... E a gente vê movimentos que a gente viu hoje, não via no passado, o Nasdaq, que a gente viu nos últimos anos. A bolsa, no mesmo dia, ela cai 2%, depois ela sobe 2%. Então, por isso, é necessário você ter posições menores e talvez com um controle de risco muito maior do que você tinha no passado. No passado, você montava posições para o médio e longo prazo e conseguia segurar. Que com a mesma quantidade de dinheiro alocado, com o mesmo notional, você está correndo mais pontuação de risco, porque a pontuação de risco do mercado subiu. Total. Perfeito. É isso. E é interessante assim, a gente está falando dessas relações históricas e previsão do futuro. Até a SPX fala que 2025 foi um ano de muita divergência entre narrativa e fundamento e o que de fato acontece na economia. E o maior exemplo disso foi o evento, o tal do Liberation Day, né, que o Trump anunciou aquele conjunto de tarifas extremamente agressivas e as pessoas acharam que o mundo ia acabar. Tudo bem que teve um vai e vem, algumas exceções, etc., mas de fato houve um aumento relevante na taxa efetiva de tarifas e aí as economias não sentiram tanto, pelo menos até o momento, esse efeito, né? Então, eu estou falando isso comparado às narrativas, né? Que as preocupações e esses receios de queda, recessão global, isso não se materializou, né? Então, só para exemplificar a dificuldade desse trabalho de previsão macro, né? Perfeito. Agora, ainda no global, um outro tema que foi muito relevante para os gestores do ano passado e que persiste nos portfólios de gestores é o tema do dólar fraco e mercados emergentes fortes. O dólar fraco, ele vai muito em função desses movimentos de reorientação de fluxos globais, de busca por outras reservas de valor por parte dos investidores. Então, de certo modo, tem um momento, e partindo-se de um valuation caro do dólar, historicamente, ou seja, uma correção de valuation também, né? A gente vê no gráfico aqui que está na tela, o DXY, ele é o índice do dólar contra uma cesta de moedas, né, representativa desse movimento global da moeda. E a gente vê que 2025, principalmente no início do ano, foi das quedas mais agudas e aceleradas das últimas décadas, digamos assim, né? Que ele caiu um nível bem expressivo. E ao longo do ano isso persistiu, né? Ele continuou caindo. Então, os gestores, eles navegaram isso, vendendo dólar e comprando, e aí aqui que variou, né? Alguns compraram euro no primeiro momento, depois foram para mercados emergentes e uma cesta diversificada de moedas, mas carregaram isso ao longo do ano e muitos deles continuam com essa tese vendida no dólar e comprada em uma cesta de moedas com foco em emergentes, né? E por que emergentes, né? Mas principalmente porque os mercados emergentes, como eles têm taxas de juros mais elevadas, você pode se beneficiar
de um carrego, justamente o carrego dessa posição vendida em dólar comprada no emergente, como o real, né, esse diferencial de juros, ele é muito elevado, talvez dos mais altos do mundo. Então, o gestor se beneficia disso no investimento, né? Então, isso aconteceu no passado e a gente olhando as carteiras hoje dos fundos, todos os fundos continuam com esse mesmo investimento, né? Mostrando que é uma visão que deve persistir ao longo do ano. E também nesse gráfico, o que está correlacionado com isso? Se você tira o seu recurso dos Estados Unidos, quer diversificar a sua moeda, você vai trazer isso para mercados espalhados ao redor do mundo, entre eles os mercados emergentes. E quando você compra, por exemplo, um ativo, o ativo, um instrumento ação, né? As bolsas do mundo, elas se beneficiaram bastante desse movimento. Quando a gente olha aqui na América Latina, a gente acha que o Brasil foi bem, a bolsa subiu mais de 30%, né? Os fundos também subiram 30%, 40%. Só que o Brasil foi o que menos subiu na América Latina. Se a gente olha Chile, México, Colômbia, Peru, esses 4 subiram mais do que o Brasil no ano passado, principalmente Colômbia. Então, foi um movimento que o Brasil surfou junto com os demais e até teve ali em dezembro o Flávio Day, né, uma queda do índice e tudo mais. Acabou fechando até no campo positivo no mês de dezembro. Mas, para exemplificar que o Brasil, ele estava correlacionado com seus pares aqui na América Latina, subiu, seguindo o mesmo movimento. Não foi uma particularidade do Brasil, essa alta da Bolsa no ano passado. Agora, para os mercados emergentes, o instrumento de Bolsa, isso é algo que, até parando para pensar aqui, não é algo tão consensual entre os gestores para esse ano, né? A gente viu muitos gestores pegarem alta do Brasil, até falando de emergentes em geral, um pouco de China, Latam talvez é bem mais restrito. Argentina também, até o próprio Vista, né, que a gente falou que ele continua comprado em Argentina, mas acho que são poucos os casos. Mas pelo menos no Brasil eu já vi alguns gestores reduzindo posição, deixando no neutro. Diferente um pouco do real e da taxa de juros, aqui a bolsa, acho que... A gente tradou bastante proteção lá, Davi. Então a gente ficou exit para comprar upside, né? Ou seja, significa que da outra ponta a gente estava dando muito preço para proteção das carteiras. Muito por conta desse nível, né? E proteções curtas, tá? Um receio aí de queda no curto prazo, eventualmente, aí do Ibovespa. Acho que 2025 foi ditado por fluxo, né? Muito pouco, que a bolsa subiu, como o Davi comentou, muito pouco pelo que aconteceu domesticamente, mas simplesmente o fluxo. E quando a gente mapeia, né, fluxo de entrada na bolsa brasileira, tá? Assim, o local tirou dinheiro da bolsa, a gente continuou vendo o resgate da indústria, principalmente na primeira metade do ano, e o estrangeiro colocando dinheiro. Agora, e aí esse vetor, como o Davi comentou, o enfraquecimento do dólar, né, uma continuidade dessa diversificação dos investimentos deve continuar. Mas agora você tem um outro vetor que ele é um ponto de interrogação, né? Que é o que vai ser esse vetor doméstico, né? A gente tem dito, né, XPA, que a gente tem três estágios no ano, né? Provavelmente até março, abril, a gente vai ter um estágio no ano onde o que vai ditar o comportamento dos mercados provavelmente é a taxa de juros brasileira, se corta janeiro, corta março, né? Óbvio, vai ter um outro ruído de pesquisa de eleição, mas a grande definição do cenário eleitoral vem final de março, começo de abril, quando a gente tem efetivamente a divulgação dos candidatos oficialmente. Aí, a partir de abril até outubro, é um cenário eleitoral. O que vai ditar o comportamento do mercado é o cenário eleitoral. E probabilidades e pesquisas. E aí, depois de outubro, vai ser ditado por quem foi o candidato que ganhou a eleição. Então, são 3 etapas aí. Acho que tem uma preocupação muito grande dos locais que ganharam muito dinheiro e que estão mais preocupados com esse vetor local e menos com o vetor global, que parece ainda ser um vento bastante favorável, com o enfraquecimento do dólar, com fluxo para emergentes, mas o local pode... E isso até... Um exemplo bom disso aí é você observar a performance de metals e mining no Brasil. Vale chama muita atenção pela alta e é um ativo que os brasileiros não gostam. Então, nas carteiras locais você raramente via
e se vê, com certeza está menor do que tem no índice Bovespa. Quem comprou muito Metals and Mining, você pega os fluxos de corretora que a gente recebe lá no banco, foi o investidor estrangeiro, que gosta do tema, gosta do ativo, né? Vale é muito competitiva em relação ao mundo, e aí o estrangeiro, inclusive essa semana teve boleta grande, estrangeiro também comprando Vale, então o estrangeiro puxou muito papel, num preço de minério que parece meio errático, Sim. então a Vale tá num sweet spot ali que a turma tá gostando de usar como venda para carteira, né? Muito por conta dessa situação de minério errático, acrescido de um fluxo de estrangeiro que veio pro ativo. Brasileiro no final do ano passado também, naqueles movimentos do Flávio, que deram um susto na bolsa. Algumas casas aproveitaram para comprar mais beta, comprar ativos mais voltados para o varejo, etc. Domésticos, né? Domésticos. Tem sido também um tema interessante. Mas assim, quando a gente... Teve até alguns amigos gestores que me perguntaram essa semana, o que você tá achando, como é que tá o clima da turma e tal. A turma tá muito receosa por conta de eleição. Eu acho que juros é um pouco mais consensual que vai cair, assim, sabe? Na cabeça de todo mundo é o que deveria acontecer. De timing, né? Janeiro ou março. Exato, assim, o ano passado foi um ano que foi marcado para a política monetária no Brasil, onde o Galípolo conquistou autoridade, né? Conseguiu firmar essa autoridade que era questionada antes pelo mercado, ele conseguiu firmar. Então, a partir de agora, ele afasta qualquer tipo de ruído em relação à independência e o mandato do Banco Central. Então, ele deveria começar a cortar, e aí fica a discussão de quando é que ele começa. Eu acho que é até uma discussão um pouco mais válida para o mercado de juros do que para ações, porque para ações é mais para onde vai? Vai cortar ou vai subir? Vai cortar. Então, é isso que precisa saber para esse mercado em específico. O que chama muita atenção também é o fato que a NTNB não anda, né? Então, assim, tudo andou, menos a NTNB. Aliás, andou para cima, né? Abriu de novo, então piorou o preço e continua chamando muita atenção. Então, eu vejo muita gente falando disso. E é engraçado que também é uma posição consensual. Então, o que isso me leva a crer? Me leva a crer, assim, até olhei os relatórios do Scaletti para ver se vinha alguma coisa disso aí, não veio. Mas eu acho que a turma tá rodando com o tanque mais vazio. Ano passado, o primeiro quartil do IHFA foi bom. A galera fez CDI mais 4. O IHFA, no geral, foi mais ou menos. Médio. Foi um 107. CDI mais um. Médio você Foi ruim. Foi um 107 do CDI ali, que pra vol que eles correm não é lá essas coisas. Tem fundo de crédito estruturado dando a mesma coisa reloginho, né? Embora não seja uma comparação justa. Mas o que importa é a opinião do cliente, né, meu amigo? Então... mas o primeiro quartil ali foi muito bem. Então a turma entra num ambiente mais receoso, muito pautado assim. Cara, o Flávio vai até o final dessa jossa ou ele vai pular fora? Se ele for até o final, pra turma, ferrou. Se ele não for até o final, já acho que ficou mais claro. Até no final do ano passado tava com uma dúvida aí se isso é bom ou ruim. Se ele não for até o final, aí abre pretexto pra CT, Tarcísio, etc. O que me incomoda nessa história toda é que quando entra nesse debate boêmio, isso começa a contaminar, né? Então, por exemplo... As pessoas se empolgam. a esposa do Tarcísio comentou no Instagram lá que o meu marido tem que ser o novo CEO do Brasil. E aí começa a virar esse negócio. E isso mexe com o psicológico, né? E o trabalho mais difícil do gestor sempre foi viés, né? Controlar viés, é o mais difícil. Então isso me preocupa um pouco, porque daí começa a ficar com aquela cara de fla-flu, aí começa a aparecer um monte de tese esquisita, e que no final, sendo muito sincero, ninguém sabe de porcaria nenhuma, Davi Fontinelli. Então acho que o tema, realmente, acho que você dividiu bem os temas, né? A gente vai ter essas etapas, de fato, a conversa de eleição esquenta mesmo e começa a ganhar mais cor, eu diria de abril em diante, né? Que a gente vai ter definição de candidato. Mas eu acho que o tema eleições aqui para o Brasil vai ser importante, sem tirar um olho do peixe do gato, né? Que é olhar para fora, porque ano passado, amigão, o que foi Brasil aqui? Cadê o alfa? Cadê o fundamento? Foi tudo igual, né? Então assim, não tem. A gente tá num trem, a gente é um vagão do trem Emerging Market. A gente segue junto essa tendência, vai junto. Eu gosto muito da frase que diz que o global dita a direção. O local dita a intensidade. Perfeitamente, Priscila. Ótima. Ótima frase. Modelo mental. Exato. Então, assim, se continuar com uma tendência de saída do dólar e vinda para emerging market, a gente tem
um desenho bonitinho para o Brasil ir bem esse ano de novo, né? Aí, dependendo da eleição, vai intensificar ou não a brincadeira, como a Pri comentou bem. Agora, justamente sobre o global, o que é interessante, a SPX coloca esse pano de fundo. A última carta, inclusive, foi assinada pelo Rogério Xavier. E ele cita o estado dos principais blocos, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, está com política muito ruidosa, mas a economia é resiliente. A Europa, um crescimento anêmico, tem essa virada estratégica, os dilemas geopolíticos, né? Estratégia em relação aos gastos fiscais e o foco com defesa. E a China, por mais que tenha passado por problemas conjunturais e de crescimento e tudo mais, a forma como ela controla a economia, a tal da velha economia, ela se mostra resiliente, né? Navegando esse período, na opinião da SPX, além de uma nova economia estratégica, que é toda a questão que a gente falou aqui de tecnologia, a questão das terras raras, né, que foi um tema bem pertinente no segundo semestre do ano passado. Então, esses são os principais blocos. O que eu achei interessante aqui de comentário? Que ele fala, né? Entramos em 26 com a combinação rara de desinflação, flexibilização monetária e valuations ainda atrativos em diversos mercados, especialmente no Brasil. Em um mundo marcado por ruído político elevado, esse pano de fundo macro, né, macroeconômico, construtivo, reforça a importância de disciplina, leitura correta do ciclo e gestão ativa de risco na busca por retornos consistentes. Então, é uma visão que, pensando nesse vento global, isso é positivo, né? Acho que eu não sei se isso vai ser suficiente para e que vai prevalecer sobre, por exemplo, um cenário de abril, quando chega uma disputa eleitoral com a probabilidade alta do atual governo ganhar, se o mercado passar a atribuir uma probabilidade elevada do governo atual ganhar, se o preço vai ser ajudado, né, digamos assim, pelo vento global. Essa que é uma boa discussão. Eu não sei, nem os gestores sabem, então cenas dos próximos capítulos aqui para entender essa balança de preço de ativo. Vocês têm uma visão do que prevalecerá? Olha, eu sei que tem um slide aqui que um amigo nosso vai fazer umas leituras futurísticas e eu queria esperar esse slide para fazer as minhas, mas eu tenho uns pitaquinhos sim para te fazer aqui, Davi Fontinelli. Eu sei que você nunca entra nessas brincadeiras, eu faço essa por você, tá? Para te deixar livre, você não arrumar problema lá no seu trabalho. E você, Pri, algum palpite? Cara, assim, eu ainda acho. Você tem um artigo maravilhoso que saiu no Financial Times essa semana, uma coluna onde ele disse que assim, a gente está vivendo um mundo instável, e não é instável só aqui, é um instável lá fora. Quando a gente pensa em Estados Unidos, um pouco do que a gente falou de modelagem, você sabia modelar, a gente está vivendo uma transformação tecnológica, né? E a gente não sabe os impactos disso, e a gente pode ficar aqui 3 horas discutindo impacto em mercado de trabalho, impacto em produtividade, né? Impacto em crescimento de lucros, impacto em valuation da bolsa. Quantas vezes a gente discute isso, né? Quando falam, o S&P está caro, né? Então, mas qual é o mix hoje do S&P? Qual é o múltiplo, né, desse mix? Então, assim, e aí você tem um governante nos Estados Unidos que ele é muito imprevisível, né? Questões geopolíticas, questões onde, né, a grande fortaleza, voltando ao que você falou de ano passado, todo mundo achava que Trump é igual a dólar forte. Então, tem tantos moving parts hoje no cenário global e local que é muito difícil você atribuir um cenário com um grande grau de probabilidade. Porém, é o que a SPX disse, o que está aí. Assim, a gente provavelmente está vivendo um cenário nos Estados Unidos que é aquele Goldilocks. A gente tem um cenário fiscal favorável, um cenário monetário favorável, a gente tem crescimento de lucros nas empresas. Então, assim, é um cenário... E se olhar para 2025, a gente teve uma série de instabilidades. Todas as classes de ativo em 2025 performaram muito bem. Então, eu acho que a gente tem um pano de fundo de cenário
e Brasil, a gente está falando de corte de juros, um pano de fundo muito favorável, global e local. A volatilidade vai estar presente, né? Então, de novo, gestão de risco, ficar em cima, talvez, né, você ter um gestor para gerir o seu portfólio, terceirizar, né? Isso é mais do que nunca importante porque o cenário ele vai mudar constantemente ao longo do ano. Então, a gente tem muitas dúvidas, algumas certezas, mas eu acho que é um potencial de, né, o Arthur tem dito, né, retorno em 2026 não vai ser um problema, né? Acho que a gente vai chegar no final do ano com certeza com um retorno, mas vai sacudir bastante até chegar lá no final do ano. E aí, o último ponto aqui, antes de a gente passar para as últimas futurologias, é a visão de duas gestoras, a Verde e a Vista, que a gente já falou aqui, mas sobre o Brasil, e especificamente o cenário político, né, que é justamente esse fator local que a gente tem trazido aqui, e como isso na margem ficou mais negativo, né? E essas duas gestoras, elas têm essa visão mais negativa, de modo que no posicionamento, sempre, não só nesses casos, mas o posicionamento é função do preço também. Você pode ter uma visão negativa, mas o preço já reflete muito mais do que isso, e você vai lá e aposta a favor do ativo. Mas a Verde, eles colocam, por exemplo, que vale destacar o acúmulo quase cotidiano de sinais de piora institucional no país, e a deterioração das instituições, a piora da qualidade técnica das decisões de política pública, sejam regulatórias, tributárias ou jurídicas, que é notável, né? E esse tipo de deterioração não costuma fazer preço no curto prazo, mas é bastante pernicioso no longo prazo. E principalmente, pelo menos na visão deles que eles colocam, momentos de prêmios de risco mais apertados, como os de agora. Então, na visão deles, por exemplo, na Bolsa, acho que já não está tão barata, segundo a Verde, a parte da moeda também não, enfim. E essa é a visão, uma visão mais cética, mais negativa. E à vista, o que eles falam? Que o pano de fundo nos parece bem claro. O nível de endividamento público deslocou o país para um regime em que pequenos erros fiscais podem ter consequências não lineares. Que essa deterioração estrutural da base fiscal brasileira e o tamanho do ajuste que se impõe no pós-eleição, ou seja, meio que independentemente do presidente, vai ter que fazer um ajuste naturalmente, mas principalmente no cenário de reeleição do atual governo, nos parecem as variáveis-chave a monitorar. Então, que tipo de ajuste vai ser feito e se vai ser esse mesmo governo que tem um viés expansionista ou se seria a oposição que teria uma visão mais contracionista para o mercado, etc. Enfim, então achei interessante porque essa questão do político, e aí especificamente o que é o político? É o fiscal, basicamente, esse que faz preço no mercado, enfim, e que se desdobra para tudo, né? E completando, não está aí na apresentação, trazer a visão de Capitalo, por exemplo, que, na verdade, tanto o Volts como, né, o Bruno Cordeiro acham que o principal cenário para eles é efetivamente de transição política. Eles acham que existe maior probabilidade de você ter uma mudança de governo em função do desgaste do Lula, né? Então, neste ponto, eles estão otimistas. Porém, eles acreditam que o cenário negativo, ou seja, uma continuidade do atual governo, ele está sendo menosprezado pelo mercado e não precificado pelo mercado. Porque eles acreditam que vai ser uma eleição muito apertada e a quantidade de promessas que o governo atual precisa fazer para ganhar essa eleição vai ser um governo Lula 4 muito desafiador em termos fiscais, o que isso para o mercado é muito negativo. Então, não é uma continuidade, né? E que o mercado, de certa forma, nem precifica e nem discute essa magnitude de movimento numa continuidade do governo. Pois bem, e para fechar aqui os nossos slides, tem um mercado que a gente não tinha falado até então, mas que talvez tenha sido o mercado do brasileiro comum em 2025 e também nos últimos anos, né, que é o mercado de crédito. Então, eu até coloquei aqui no título, né, o mercado de crédito 26. Mais um ano dos isentos, porque 2025 foi o ano dos isentos.
Quando eu digo isentos, os fundos de debêntures incentivadas, as LCIs, LCAs, todos os instrumentos que têm isenção tributária do imposto de renda, isso teve nos últimos 2, 3 anos um apelo muito grande. E com razão mesmo, os investimentos, os retornos, o ganho tributário, ele é muito agressivo, no bom sentido, né? Ele é muito alto. E quando a gente pensa em 2026, o gestor e líder da área de crédito da JGP, Alexandre Miller, ele fez uma postagem no LinkedIn, que eu coloquei aqui no nosso slide, que é bem interessante, né? Ele até fala, aproveitando o início de ano, me arrisco no sempre desafiador exercício de futurologia, com algumas previsões para o mercado de crédito 2026. Até coloco um resumo do que ele colocou aqui, né? Mas que são os principais pontos? Os índices de inadimplência devem cair justamente com a queda do juro, que está precificado, né? Acontecer no início desse ano. As taxas dos títulos, os tais dos spreads de crédito, devem cair moderadamente, na linha do que, quando a gente olha a composição do índice hoje, tem alguns ativos que estão pagando muito pouco, mas outros que estão com taxas muito altas. Então, se esses ativos que estão com taxas muito altas arrefecerem um pouco, já levam a queda moderada para o índice como um todo, para o mercado como um todo. Esse grupo que está mais amassado, acho que não se espera que caia mais, porque já está bastante baixo, né? Terceiro ponto, o balanço de oferta e demanda, ele segue positivo para os preços dos ativos e, consequentemente, taxas para baixo, porque, de um lado, os fundos têm mantido um nível de captação positivo e, por outras empresas, muitas delas já anteciparam a captação, porque ano eleitoral de fato, é esperado que as empresas segurem os investimentos, né, até em função, não se sabe o que vai ser o futuro do país, então é esperado que do lado da oferta tenha um arrefecimento da oferta de papéis, então esse balanço ainda é positivo para preços de ativo. Acho que aqui vale só comentar, Davi, uma questão técnica do enquadramento dos fundos. A gente, nos últimos anos, teve uma captação muito grande na categoria de fundos de debênture incentivada, né, o DEB-Infra que a gente fala. E esses fundos têm prazos para enquadramento. Então, até um ano ele tem que enquadrar 65% da carteira, depois ele tem até 2 anos para enquadrar 85%. Então, o que acontece é que você não precisa ter captação líquida nesta categoria para você continuar tendo demanda pelos papéis. Porque grande parte dessas carteiras hoje estão alocadas em B e elas têm um prazo para enquadrar. Então, você tem uma demanda cativa da indústria atual, mesmo que você não tenha captação líquida, mas pelos papéis de incentivados, a debêntures de infraestrutura. Então, isso deve pressionar no lado, né, da demanda, continua tendo uma demanda aquecida. E aí, o quarto ponto que ele coloca é a parte do agro, que foi um setor que está passando por um momento conjunturalmente mais difícil. Coloca que a inadimplência permanecerá alta, porém não explosiva, ou seja, estável. E aí, por fim, os fundos de infra, que a gente está falando aqui, a infraestrutura, seguem como destaque, justamente com esse benefício tributário que, ainda que o juro caia, ele não vai cair para um dígito, né? Ele vai permanecer no campo de 2 dígitos com um benefício tributário importante, só que com ponto, porque nos últimos 1, 2 anos, a preferência do investidor era procurar os fundos que têm o caráter pós-fixado, que está seguindo ali o retorno do CDI, e que não chacoalha conforme a curva de juros reais oscile também. Agora, conforme esse mercado, as taxas mudem, esses fundos com caráter pós-fixado, eles podem sofrer mais. Então, a perspectiva para 2026 é que haja uma preferência maior dos fundos atrelados à inflação, no sentido de que se a curva de juros reais caia, e é esperado que ela caia, esses fundos vão ganhar mais dinheiro, mesmo que as taxas dos títulos de crédito possam subir, porque você tem um colchão, um nível de proteção, que é o nível do juro real que está altíssimo, né? E os fundos atrelados ao CDI, o tal do fundo redeado, ele não pega essa queda do juro real. Então, isso é importante até nessa escolha de que tipo de fundo você vai investir. Isso deve ser uma tendência ao longo de 2026. Mas você tinha
queria se arriscar. Então, já que você bola não de vai cristal. fazer, né? Eu faço o meu aqui. Eu acho que fundos de ações vão captar na frente esse ano. Pode tirar print aí. Bom ponto. Inclusive vão captar na frente dos multimercados, não tenho dúvida nenhuma disso. Se eu tivesse que apostar dinheiro, se tivesse call disso, eu comprava. Então, com certeza, fundos de ações vão captar na frente dos multimercados, porque os produtos estão com bom retorno. É mais fácil de explicar na ponta, é mais fácil de entender também. Tem premissa para tomar risco, né? Então, esse negócio deles balançarem é mais óbvio. E o jeito que o investidor trata esse produto também é diferente, né? Então, ações na frente do multimercado. Eu acho que o multimercado vai ter um desafio esse ano gigantesco. Eu acho que não está se desenhando um bom ano de captação, pelo menos não na primeira pernada, mas eu acho que os fundos multimercados vão conseguir captar dinheiro esse ano. Vai ser um ano, tem cara de ser um ano net positivo, mas eu acho que a turminha de multimercado precisa entender que eles vão ter que sair da toca e falar com a turma, porque eles estão com uma fama horrível na praça. That's it. Então, para esses dois, eu faria esses takeaways. Para a parte de crédito, eu acho que aquele crédito mais vanilão, etc., eu acho que vai ser um ano ruim. Esse é meu call, acho que vai ser ruim. Eu acho que os spreads estão muito amassados. Para mim tem um problema aí que é questão de tempo. O problema é que é o seguinte, o mercado de crédito, como não tem como fazer short, o preço fica errático às vezes mais tempo do que você acha que deveria, né? Então, assim, eu acho que a dinâmica vai ficar errática. E eu acho que a parte de crédito alternativo vai ser a bola da vez. Então, FDIC vai continuar indo bem pra caramba, entendeu? FDIC vai bombar, FDIC não vai parar, vai ter FDIC de tudo, tudo é FDICável, né? Então, vai ter FDIC de tudo, gente comprando FDIC, FDIC pra todo lado, crédito estruturado, etc. Special Seats, que também é um negócio assim, meu amigo, pelo amor de Deus, toma cuidado com essas coisas, tá? Mas assim, FDIC pra todo lado, Alternative Assets, essas coisas todas vão continuar rolando. Esse senhor aqui que você leu o LinkedIn foi no Stock Pickers e falou isso, né? Sim. Do Alternative Alpha. Então, assim, isso vai ser uma tendência. Eu acho que as casas todas estão migrando para lá. E esses produtos, eles têm como característica não ter vol, né? Então, isso é uma coisa que o cliente quer. Então, isso vai pegar e vai continuar como tendência. Eu acho que ESG é um tema que não volta esse ano ainda, por exemplo, também. Vai ser uma demanda pontual de fundação e fundo de pensão, mas não é e seguradoras, né, que por regulação precisa ter pelo menos 1% alocado no tema. Mas assim, eu não vejo esse tema voltando. Meus pitacos, hein? Isso, Eu vou errar então, tudo, vai chegar no final do ano. Crédito high vai grade. estar gravado o vídeo, velho. Eu tô ferrado. Vai estar gravado. Eu tô ferrado. Mas é bom dividir, pô. Eu fico fazendo os gestores passarem isso comigo o ano todo, né? Um pouquinho eu passar também não tem problema, né? Vixe. Vamos pra dica cultural? Você separou alguma coisa esquisita aí, ô Davi Fontenelle? Cara, eu queria trazer um livro novo e tal, mas até essa época do ano, aquela época que os gestores postam que estão minhas leituras de 2025 e tal, e tem lá 30 livros, 40 livros, eu fico pensando, meu, eu não consigo ler essa quantidade de livro, então, infelizmente, eu não reciclo aqui as dicas de livros. Eu pensei, pô, tô assistindo umas séries legais e tal, coisa pra passar o final de semana. Tava assistindo outro dia uma que se chama, tá no Prime, se chama The Night Manager. Acho que o nome é esse mesmo, em inglês. Mas é basicamente de suspense / espionagem, que saiu agora a segunda temporada, por isso que eu tô assistindo. Mas é uma bela história, bem construída, então, pra passar o final de semana. 6 episódios só, curtinha, legal. Fácil. Então, são pontos que corroboram aí pra uma diversão no final de semana. Muito bem. Pri. Eu vou recomendar um livro, não sei se alguém já recomendou aqui, chama Outlive. É um livro que não é de mercado, obviamente, porque é cultural. É um livro que trata de... A gente, depois de pandemia, né, teve muita essa preocupação com wellness, saúde,
e bem-estar. Então, é um livro que trata de longevidade, é um médico super estudioso e ele trata do que ele chama de medicina 3.0, né? Então, ele trata no livro de dicas práticas de como a gente pode olhar a vida de uma outra forma e mudar nossos hábitos para uma ótica de prevenção e não de cura, né? Então, se a gente... isso passa por exercício, passa por uma série de coisas, de ajuste de alimentação, de sono, onde, né, ele fala que a medicina lá atrás era, né, a medicina 1.0, depois exames, tudo isso foi para o 2.0, e que essa medicina 3.0 é isso. Você não ficar doente, né? Se você conseguir prevenir isso de outra forma, e ele trata isso de uma forma de dicas do dia a dia que eu acho que podem ajudar todo mundo. Então, acho que é válido para... Estamos diante de uma atleta, né? Antes de mais nada. Mas eu gostaria de fazer um disclaimer. Todos os meus amigos que leram esse livro ficaram muito chatos. Então, pondera um pouco, porque a galera começou a... Mas eles ficaram mais saudáveis com a então... Ficaram. Eles não estão errados, entendeu? Não tem certo e errado. Mas assim, depois virou um negócio do tipo... Mudou drasticamente tudo, aí eu falava, você leu Outlive, né? Aí ele, sim. Aí eu, putz. Olha, eu li, mas eu continuo tomando vinho, continuo indo nas festas. É atleta tá vendo? Só uma ponderação, porque quem indicou esse livro no LinkedIn foi o principal sócio da XP, então... Perfeito. Não, continuo com o meu call, não tem problema nenhum. O livro é show, eu já li, muito bom. A Pri falou tudo aqui. Só não precisa ser xiita demais, puxar demais, né? Pelo amor de Deus aqui. Olha, a minha sugestão cultural aqui vai ser de um conteúdo que nem existe ainda, né? O primeiro episódio do Stock Pickers desse ano será com o Leandro Cruz, que é tesoureiro da XP. É a primeira vez que ele vai no podcast externo, né? Ele já teve num interno da XP. Mas ele estará lá, a gente vai falar... bom, ele é tesoureiro, né? Para quem não sabe, ele toca toda a tesouraria da empresa de dentro para fora, ou seja, ele aloca o capital proprietário e também dá preço para agentes externos, né? Então, é uma área extremamente complexa, muito interessante, e também é onde ele tem a visão proprietária, né? Então, assim, é como se tivesse um fundo de investimento dentro, uma asset, né? Dentro da XP, que é ele que toca. Então ele vai estar lá para falar de carreira, ele é muito novo para a posição que ele tá, né? Pô, levando em consideração que a XP é uma empresa listada na Nasdaq, grande pra caramba, e que vai ser a primeira vez, então acompanha o primeiro episódio de Stock Pickers com o Leandro Cruz. Eu garanto que vai ser bom porque ele é amigo de resenha, ele é fera. Assistam esse programa, tá? Essa é a minha dica cultural, futura, inexistente por hora. Boa. Tá bom, Davi Fontinelli? Tá ótimo. Pri, obrigado, viu? Eu que agradeço. Você volta, gente, tá? Com certeza. Porque senão a gente acaba, eu e você, a gente espanta os convidados às vezes, né? A gente vai ficando por aqui, mês que vem tem mais carteiros, começou o ano, hein? Esse restinho vai ser difícil. Um beijo. Tchau.